As capas de álbum hoje em dia carregam menos expressão porque elas perderam o nome do álbum, do artista e toda aquela experimentação com tipografia que existia antigamente. Vamos falar sobre isso aí no vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou Gustavo Stack, falo sobre design, cultura, arte e o que eu quiser aqui nas redes sociais. Demorou? O que é PTC esses temas? Já se inscreve aí no canal ou me segue, não sei que rede você tá assistindo, porque o pai é Omnichannel. E o cerne da questão aqui desse vídeo é uma reflexão, uma indagação, e eu quero perguntar pra você. Você já percebeu que os álbuns hoje, a maioria já não usa mais do título do álbum ou do nome do artista na sua arte de capa? Hoje em dia é muito comum você ver um lançamento que é simplesmente uma foto ou simplesmente uma ilustração, sem nada tipográfico que remeta ao título da obra ou que remeta ao artista. E antigamente era exatamente o contrário, era muito difícil você encontrar um álbum, um vinil, uma capa de CD que não carregasse ali o nome do artista e o nome daquele álbum, tá ligado? Michael Jackson, Thriller, Nirvana e Nevermind, tudo dos anos 90 pra trás era assim. Até dos anos 2000 um pouco, né, mano? E falando assim sobre datas, sobre décadas, já começa a remeter um pouquinho na sua mente do porquê isso mudou, né? Nos tempos do vinil e do CD, esses produtos, esses álbuns, dividiam espaço nas prateleiras e nas vitrines, né, mano? De lojas de disco, de lojas de conveniência, seja onde for. E o design dessa capa, muitas vezes até o título desse álbum ou o nome desse artista, é o que poderia ser o principal fator de decisão de compra daquele consumidor, tá ligado? Você vê ali no álbum o nome de um artista que você já ouviu falar, ou você já ouviu a música que tá intitulada no álbum em alguma rádio aí, como um hit, e aí por causa disso, do que tá escrito, você decide comprar. Claro que existe o fator design chamativo, design vibrante, design que traduza o que aquela música tá querendo trazer, aquele álbum tá querendo trazer, mas sem a escrita, qualquer expressão artística é muito mais subjetiva. Quando você escreve o nome do artista e o nome do álbum, já diz muito mais do que só o visual. Muitas vezes, tá ligado? Quebra essa margem de interpretação subjetiva. A palavra, ela é direta. Então o design que dava destaque ao nome do artista, o nome daquele álbum, não era apenas uma decisão estética, era uma função de prender e cativar aquela pessoa que viria a ser o consumidor daquela música, enquanto se destaca no meio de um monte de discos e um monte de CDs. Então você precisava dizer rápido, se comunicar com imagens, com cores, mais ou menos a vibe do que a música te passava e ainda te dizer com palavras sólidas o que aquela música poderia trazer para você. Então muitas vezes as compras eram pelo nome do artista, pelo nome daquele álbum e não só pelas decisões estéticas aplicadas naquelas capas, entendeu? E hoje em dia, o consumo de música é completamente diferente, né, mano? Eu acho que pouquíssimas pessoas, acho que só colecionadores, ainda frequentam lojas de discos e lojas, num geral, para consumir esse tipo de produto. Eu até tinha uma coleção de CD, inclusive, mas como eu não tenho mais rádio, tá lá encostada na casa da minha mãe a minha coleção. Eu espero, né? Hoje, o jogo mudou. O principal canal de consumo de música são os canais de streaming. São Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music e etc. Milhares de outros aí, né? As lojas de disco viraram aplicativos. E isso não foi uma mudança gradual, como a transição do disco pra fita, da fita pro CD, do CD ali depois pro MP3, né? Isso foi uma quebra totalmente disruptiva quando chegaram os streamings, né? E hoje o streaming representa 99,2% do faturamento brasileiro com música. Ou seja, o mercado de música hoje gira praticamente, completamente em volta dos canais de streaming. Hoje o streaming não é apenas uma opção, não é mais cogitado estar lá ou não estar lá. É obrigação, mano. Se você quer fazer música, você precisa estar nos canais de streaming, porque é lá onde as pessoas estão ouvindo. Esse é o mercado. Os formatos das capas diminuíram, mano. Com o streaming, o formato das capas diminuiu. O que antes era uma capa de 30 por 30 centímetros de um disco, hoje virou um íconezinho de 3 por 3 centímetros na tela do seu celular. Então, ter gritante ali o nome Djavan bem grandão, talvez já não seja mais o influenciador de consumo daquele produto. Então, a nova regra já não é mais sobre vender através do nome, através da proposta por escrito. Hoje a ideia de uma capa de álbum é um impacto imediato. Tem que te prender ali naqueles milésimos de segundo em que seu olho circula por um grande catálogo. Às vezes por cores, por imagens, o que for que a sua música consiga transmitir através de uma capa de álbum. Mas o impacto precisa ser imediato. O que antes a capa precisava ser forte
forte para se destacar numa prateleira com, sei lá, 30 mais CDs do lado dela, hoje ela precisa se destacar num aplicativo que às vezes tem 30 mil mais opções do lado dela, tá ligado? 30 mil, 30 milhões. A capa precisa ser forte o suficiente para se destacar no meio dessas outras. E essa força da capa não precisa mais ser buscada ou reforçada através de um nome de um artista famoso, porque o nome vai estar descrito ali do lado. Quando você está consumindo um aplicativo, você consegue ler o título da música, o nome do artista, sem que essas informações estejam no álbum ou na contracapa. A gente falando sobre capa aqui, imagina entrar no mérito contracapa, mano. Não existe mais contracapas de álbuns. E eu acho muito massa também, mano. Não vejo uma problemática tão grande em não ter o texto que diz ali o nome do artista e o nome do álbum na capa do álbum. Eu acho que isso dá mais margem de experimentação visual pro designer ou pro profissional que tá fazendo esse trampo, de explorar expressões sem utilizar as palavras, que é o mais óbvio. Então as capas, eu acho que elas não se perderam no tempo, elas se adaptaram a novos tempos. A função delas deixou de ser só informar numa prateleira o nome do artista que compôs aquele trabalho. E a função passou a ser capturar a sua atenção, se destacar no meio de 1 bilhão de outras opções, que é a realidade do digital. O texto para esse vídeo foi muito inspirado numa publicação do Guilherme Delvaux, que eu vou marcar ele aqui na descrição, se você estiver no Instagram. Se você estiver no YouTube, eu vou deixar o link do conteúdo dele direto na descrição desse vídeo. No mais, para quem não sabe, eu sou designer gráfico, trabalho com arte e design há muito tempo e já tive o privilégio de trabalhar com artistas muito fodas aqui na região. Vou deixar algumas capas aí que eu fiz para eles ou para mim mesmo aqui na tela do vídeo. Se você quiser fazer uma capa aí pro seu trampo, para sua música, entre em contato com nós e vamos desenrolar isso, o lançamento do seu trabalho da forma mais coerente com o que você quer transmitir com a sua música e pro seu público. Demorou? No mais, muito obrigado. Sigam aí também o Guilherme, que inspirou esse conteúdo aí de hoje. Valeu todo mundo e é nóis!